Teve um curso que eu dei em julho, gente, que eu esqueci de começar a gravar a aula. Eu fui gravar, já tinha passado mais de 1 hora de aula. E aí o pessoal que assistiu o curso gravado ficou sem acesso a boa parte do conteúdo, enfim. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos então para a segunda aula do curso, né? Que é o título da aula é o Ser Mulher como Centro das Disputas Religiosas, Políticas e Econômicas. É uma tarefa muito difícil quando eu fiz a escolha metodológica dessa aula, porque são três gênero e religião, gênero e política, gênero e economia, são três áreas muito grandes investigativas, só que da minha perspectiva, né, da justiça reprodutiva e como os direitos das mulheres eles são atravessados, né, por todas essas forças sociais, eu fiz uma tentativa de colocar política, religião, né, para conversarem. E economia, a gente ontem já conversou bastante sobre a importância do trabalho de reprodução social das mulheres, sobre quanto é importante que as mulheres tenham filhos, sobretudo mulheres pobres, que vão aí fornecer mão de obra, trabalho, né, para o capital, para que esse capitalista, né, esse burguês, no caso, né, tenha quem produza valor e produza dinheiro para si. Então, eu acho que nesse sentido, eu acredito que tenha ficado nítido na aula de ontem como que o trabalho de reprodução humana, não só a reprodução biológica, né, da gestação e de você parir um bebê, uma criança, mas também o trabalho de reprodução social, no sentido de criar esse ser humano e deixá-lo apto para o nosso sistema econômico, né, para trabalhar, para gerar riqueza, enfim, tudo mais. E aí ontem até, inclusive, quando o Rodrigo, né, ele fala um pouquinho sobre eugenia, né, que quando a gente estava conversando sobre a Mary Stopes, ele traz essa preocupação de como, né, esse trabalhador, quais serão suas condições físicas, né, se ele será um bom trabalhador, se ele deve ou não se reproduzir, enfim, todas questões que estão sendo no limite pensadas, né, tanto para evitar a necessidade de gasto com pessoas que não seriam aptas, né, os cacogênicos, como o Rodrigo disse ontem, quanto também, né, desse trabalhador em boas condições de saúde, ele possa, então, ser um trabalhador funcional, um trabalhador que não dependa de licenças e tudo mais, né? Então, acho que nesse sentido, né, para mim, e essa, embora eu dialogue muito, né, com esse pós-estruturalismo, com essa análise relacional das dinâmicas das relações de poder, como eu esteja, né, trabalhando mais com essa escola, com essa bibliografia, com essa teoria, né, que são as teorias de gênero, né, da perspectiva econômica, eu tendo a ter um pensamento bastante clássico da necessidade dos trabalhadores, né? Então, os trabalhadores, a necessidade de um grupo de pessoas em situação de miséria, para que essas pessoas estejam disponíveis para a necessidade, a demanda do capital. E aí, para mim, enquanto uma feminista que está ali discutindo justiça reprodutiva e pensando justiça reprodutiva no âmbito da religião, mas no âmbito da sociedade, do capitalismo, que é a realidade que nós conhecemos, a mulher, ela tem uma importância, né, e ali, mulher colocando enquanto corpo feminino, né, desejável, né, não só o corpo que pode reproduzir, né, como os corpos transmasculinos, mas a mulher enquanto esse corpo desejável para a reprodução da sociedade é essencial para as relações econômicas, né? Então, quando a gente pega o livro do Foucault, né,
segurança, terra e território, né? Ele está falando lá da necessidade de ocupação de terra, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, em países como o Canadá ou outros países europeus, que você tem um crescimento demográfico negativo, onde eles precisam de pessoas para terem filhos e ocuparem território. Né? Então, porque ocupar território é garantir a posse daquele território. Então, países que têm terra desocupada, eles têm que pensar em como protegerem aquele território. Óbvio que hoje nós temos outras tecnologias de proteção de território, tecnologias militares, enfim, um drone, enfim, mas de certa maneira a presença humana é necessária na ocupação desses territórios. Então, quem é que produz essas pessoas para ocuparem território? É o corpo feminino, é o corpo que gera, né, que gesta. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na área da religião, a gente pensa o Velho Testamento, com todas aquelas passagens de guerra, bélicas, de disputa, né, que tem uma certa linguagem, né, militar, é um povo em disputa por território. É um povo sem terra, disputando terra com outros grupos sociais. Né? Então, basicamente, toda a história do Velho Testamento é a história de um povo que está em luta com outros povos para ocupar uma terra. Então, é importante para esse povo, então, que ele cresça, que ele tenha muitos filhos, né? Que as famílias tenham muitos filhos. Né? Então, um dos mandamentos, né, do Velho Testamento seria que o homem e a mulher teriam a obrigação de crescerem e multiplicarem, certo? Ou seja, a quem importa que as pessoas se multipliquem? Importa quem quer que ocupe esse território, que está criando ali uma nação, que está criando um grupo, e esse grupo precisa crescer. Tanto é que um dos momentos, né? Tem dois momentos em que há matança de bebês na Bíblia, né? Tem o momento de Moisés e o momento de Jesus. No momento de Moisés, qual que é o motivo para que os bebês sejam mortos? O crescimento do povo, né? Enfim. Então, a dinâmica entre ocupação de terra, produção de geração de riquezas, criação de um povo, disputa política de nações, precisa de um povo. Então, não tem como você criar uma nação se você não tem pessoas, né, que fazem parte daquela nação. E é necessário também, nesse sistema de reprodução, que você faça o controle de quem você quer que cresça. Né? Então, nos Estados Unidos, agora a gente está tendo uma postura da política imigratória de prender e deportar os indesejados. Porque qual é a narrativa? Eles estão ocupando o nosso lugar, nosso território, nossas casas, nossos empregos. Né? Então, não tem como a gente deslocar essa disputa de território, essa disputa de identidade, essa disputa, essa construção do que é ser um cidadão estadunidense, por exemplo, e deslocar isso de quem pare os cidadãos. E que esse é um grande ganho ali do patriarcado, que ele separa a nação de quem produz os nacionais. Né? Então, parece que todas as pessoas que nascem nos Estados Unidos, elas nasceram de chocadeira. Né? Não, é essencial para que nasçam pessoas nos Estados Unidos, as pessoas que vão gestar esses bebês que vão nascer. E aí, por isso, controlar os corpos que eu quero que geste, que é o que a gente discutiu ontem com Mary Stokes, que a gente discutiu também ontem sobre a política de esterilização forçada do governo Trump na fronteira, naqueles campos de concentração que ele criou em 2016, né? Bom, então, eu coloco então religiosas políticas econômicas porque o argumento que eu vou apresentar hoje na aula é que essas dimensões, elas não são opostas umas às outras. Né, que é um entendimento bastante do senso comum, é que a religião, política, economia, elas estão ali, né? Cada uma tem o seu território e coloca quase que religião como uma oposição à política, à economia, ao Estado, ao público,
né, ou ao secular, como a gente costuma chamar nos estudos, né, de relação da religião com o Estado, da religião com o espaço público secular, ou o espaço não religioso. Tudo bem até aqui, gente? Vocês querem colocar alguma dúvida, alguma coisa, ou a gente pode seguir com as aulas? Tudo bem? Então vamos seguir. A paz da rua, pastora Val, muito obrigada pela presença da senhora. Então vamos lá. Então, eu já comecei a falar um pouquinho sobre que é o primeiro texto que eu apresentei para vocês. Ah, Carolina, por favor, querida, pode então falar a sua pergunta antes que eu comece a entrar nesse debate, por favor. Obrigada, professora. Assim, então, eu fiquei um pouco em dúvida quando a gente estava olhando a questão da eugenia, né, e da questão de justamente esse controle de natalidade, né, para que não se tenha uma população maior, né, como que se interfere na questão justamente da força de trabalho, né, como que parece que tem uma questão de, tipo, não tanto, mas não tão pouco, né? É meio que por aí, assim, aonde entra essa questão do território e do trabalho na questão da questão reprodutiva, né? Que tem todo um estudo, tipo, aqui, né? É um controle mesmo, né? Me parece que vai por esse caminho. Eu queria só olhar um pouco mais para isso, porque eu fiquei refletindo aqui. Ah, bom, então, vamos pegar o caso Trump, né? Que é o caso dos Estados Unidos, que é mais recente. Você há um controle de quem vai ter filhos, né? Você controla essa reprodução, mas você controla a reprodução de todas as pessoas e de todas as classes sociais? Não. Ele elegeu um inimigo que não deve, então, ocupar aquele território. Quando ele elege os latinos como esses inimigos que não devem ocupar o território, ele unifica todos os outros que vão se constituir em oposição aos latinos. Né? Porque não é qualquer imigrante que nos Estados Unidos está sendo perseguido, tem um perfil muito específico que é o latino. Então, não queremos os latinos, nós vamos deportar, nós vamos tirá-los do nosso território, e no caso das mulheres, nós vamos esterilizá-las à revelia para que elas não tenham bebês americanos. Porque, para além de retirar os latinos do nosso território, nós precisamos evitar que esses latinos tenham bebês americanos, cidadãos americanos. Então, quando os latinos, eles estão, essa perspectiva eugênica de que não quero que eles se reproduzam no meu território, porque eu não quero que eles façam parte da minha nação, eles não constituem a minha nação, então eles precisam ter o seu crescimento controlado. Quando você está pensando em força de trabalho, nas relações econômicas capitalistas, você tem o quê? Você tem a classe, eu estou falando aqui do pensamento clássico marxista, você tem a classe dominante, que é a burguesia, e você tem a classe dominada e explorada, que é o proletariado. E na sociedade americana capitalista, dentro do que eles estabeleceram ser americanos, que aqui no caso estão os afro-americanos, né, porque não tem como, né, eles serem deportados, né, então os afro-americanos que já têm ali uma história de fazem parte dessa nação, você tem os americanos pobres. E aí, isso que o Foucault vai chamar de biopolítica, você administra, você governa essa população. Então, a eugenia, por exemplo, no início do século XX, que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra e também no Brasil, teve esse pensamento aí com o Renato Kell, por exemplo, como o Rodrigo apresentou ontem, você seleciona como essa pessoa que vai nascer em território, que é das classes populares, como ela vai nascer. Então, aí a gente vai estabelecer quantos filhos ela pode ter, a gente vai estabelecer quem a gente quer que tenha ou não filhos, né? Então, foi como o caso que foi apresentado ontem aqui, eu não lembro quem comentou, da Dinamarca, como a Dinamarca impôs a utilização de implantes às mulheres inuí para que elas não tivessem filhos, né?
Então, você vai estabelecer, no caso da eugenia brasileira, eles estabeleceram que você tinha que cuidar do físico desses corpos. Então, esses corpos tinham que ser saudáveis para que eles pudessem estar aptos para o trabalho. Então, você vai dar educação física, dentista, vacina. Então, você tem toda uma política sanitária de administração desses corpos para que eles fiquem vivos e saudáveis, né? Então, a relação com força de trabalho está justamente aí, né? A relação de você pensar a força de trabalho em relação à eugenia. Então, eu vou administrar essa massa proletária que eu vou explorar da maneira que ela seja viável para mim. Então, o que é viável para mim? Eu quero que essa massa proletária não adoeça, então eu estabeleço programas de vacina, né? Eu quero que essa massa proletária faça atividade física, então eu estabeleço aula de educação física nas escolas. Eu quero que essa massa proletária não tenha parasitas ou não tenha qualquer outro. Então, eu estabeleço um programa de administração de vermífugos para essa massa proletária. Eu quero que essas pessoas não morram de cólera, então eu vou lá e trato a água. A gente pode olhar isso como obrigação do Estado, né? Mas a gente também não pode ser ingênuo que o modo como essa administração da saúde pública é feita, ela também favorece, né, ao capitalista, porque ele se beneficia da administração desses corpos. Então, por exemplo, quando o Rodrigo apresentou lá a eugenia inglesa, que é aquela eugenia positiva, você evita que nasça pessoas cacogênicas ou pessoas que não seriam geneticamente viáveis. Você faz o quê? Você pega as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja física ou mental, e você castra essas pessoas para que elas não, né? Vou falar castra, óbvio, né? Você esteriliza, né? Mas falei assim para deixar mais nítido, né? Porque o Rodrigo comparou, inclusive, com a administração dos animais, né? Dessa biogenética do agronegócio que melhora, pega o sêmen premiado, melhora geneticamente, enfim. Então, você esteriliza essas pessoas, você castra a possibilidade de elas se reproduzirem, porque eu não quero que a minha massa de trabalhadores apresentem essas deficiências, porque aí vai ser um peso para esse Estado administrar as pessoas que não são viáveis para o trabalho da maneira como nós queremos, né? Então, uma coisa que pode ficar nítida para a gente pensando em escala global é como alguns países pobres têm programas sanitários bastante importantes e como outros países pobres não têm. E mesmo de um mesmo território, algumas cidades têm condições sanitárias e outras não têm, né? Então, tudo isso, então, por exemplo, quando na cidade eu tenho boas condições sanitárias e no interior eu não tenho boas condições sanitárias, os trabalhadores que estão trabalhando na indústria dos capitalistas que ficam na cidade, eles têm melhores condições de vida, né? E isso, de alguma maneira, vai evitar que esse capitalista tenha um problema. Sei lá, nas leis que nós temos hoje, as pessoas se aposentam por acidente de trabalho, se aposentam por questões de saúde, e para esse sistema econômico não é interessante que essas pessoas se aposentem. Então, o que a gente faz para essas pessoas não se aposentarem? Vamos garantir que elas trabalhem até mais. Tanto é que quando a expectativa de vida das pessoas aumenta, o que aumenta também? A aposentadoria, porque acredita-se que a expectativa de vida deve estar diretamente atrelada à capacidade dessa pessoa de produzir riqueza, né? Então, a administração biopolítica desses corpos, né, que a Cris Membe vai chamar de necropolítica, ou seja, ele vai dissertar sobre a guerra e como a guerra é uma grande administração de quem eu elejo para viver e quem eu elejo para morrer, né, em certa medida, é um pensamento eugênico de administração. Então, por exemplo, posso deixar morrer quem nesse momento não vai impactar na geração de riqueza dos capitalistas daquele território. Ah, não posso deixar morrer porque essa população pode impactar na produção de riqueza dos capitalistas daquele território. Não sei se ficou nítido para você, Carolina.
Você acha que ainda está com dúvida ainda? Fez sentido para você? Então tá bom, meu bem. Se você tiver mais alguma outra dúvida, mas sempre pensando nesse sentido, nessa perspectiva eugênica, você administra a população, pensando cientificamente mesmo como administrar aquela população, sempre com perspectiva do que a classe dominante quer da classe dominada. Então, a classe dominante quer alunos saudáveis para que eles possam ser trabalhadores saudáveis, né? Então, você tem que entender que a eugenia, então, ela vai pensar o modo de produzir pessoas, né? Nas revistas que o Rodrigo estuda, fala, né, assim, os populares, né? Ou seja, os nacionais. Como que... Tem um texto, viu, Carolina, do Monteiro Lobato, que é sobre o Jeca Tatu, o Jeca Tatu, ele é regenerado, né? A regeneração do Jeca. E aquele texto, de todos os textos do Monteiro Lobato, que são extremamente racistas, ele mostra o quanto a regeneração do Jeca é deixar ele um trabalhador funcional. Então, ele deixa de ser preguiçoso, ele deixa de ser viciado, ele passa a ser um popular, um nacional disponível para o trabalho, né? É muito nítido, né, esse pensamento eugênico brasileiro da produção do popular da perspectiva das relações econômicas de trabalho. Então, você regenera o Jeca para que ele seja produtivo para o capitalismo. E o uso do Estado, por exemplo, vamos falar da força, né, repressiva ou monopólio da violência usado pelo Estado. Então, que jovens que podem morrer, que jovens que não podem morrer. Então, que jovens que podem ser presos, que jovens não podem ser presos, né? Então, é por isso que no Brasil é necessário que meninas de 12 anos e meninas de 13 anos tenham filhos extremamente empobrecidas, que além de se manterem no ciclo da pobreza, elas estão criando essa massa de mão de obra que vai ser ou assassinada futuramente pelo Estado ou encarcerada pelo Estado. E nisso, nós, mulheres negras e mulheres pobres brasileiras, de modo geral, estão diretamente implicadas porque são nossos filhos. Então, quando você coloca a capacidade reprodutiva no centro da discussão das relações de classe econômica, então a morte do jovem negro também passa a ser a violação à maternidade dessa mãe negra. Então, o encarceramento desse jovem negro passa a ser também uma violação da capacidade reprodutiva, ou seja, do direito sexual e reprodutivo dessa mãe negra. Então, a possibilidade de criar seus filhos de forma digna, de ver seus netos crescerem de forma digna, para nós basilar na justiça reprodutiva dessa perspectiva das mulheres negras, como nós discutimos ontem. Tá bom? Tudo bem, Carol? Fez sentido para você? Qualquer coisa você pode me escrever por e-mail também. Gente, e assim, se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha aí do Google ou escreve no chat e vocês podem ir trocando conforme as dúvidas forem aparecendo, tá bom? Eu gosto dessa dinâmica onde as pessoas podem trocar, né? A gente pode trocar durante a aula, isso é importante, isso enriquece, pensando que esse é um curso livre, né? Esse não é um curso que a gente tem que dar conta, esgotar teoricamente todas as discussões. A gente pode não esgotar teoricamente todas as discussões e pode não esgotar também os textos que eu coloquei como base da discussão hoje, né? Aquela apresentação do dossiê de cruzamento entre religião e gênero, né, que foi apresentado para vocês, que é um textinho pequeniníssimo de 3 páginas, ou tanto existe um corpo secular também, que vai colocar, que é o que a gente vai discutir hoje, esse corpo, enquanto corpo mesmo, né, no centro dessa produção do que seria uma percepção secular, né, das pessoas, né? Permite. Tudo bem? Viviane ontem teve lista de chamada sim.
Você me manda um e-mail depois, só para me lembrar de botar presença ontem, tá bom? Porque ontem teve também lista de chamada, então quem está aqui hoje assina, e quem porventura não assinou ontem e estava presente, me manda um e-mail para me lembrar de colocar presença, tá bom? Então vamos lá, gente, secularismo e secularidade. Isso aqui é um binômio que eu coloquei só para deixar mais fácil o nosso entendimento de uma coisa que é muito complexa, assim. Eu até hoje, às vezes, quando vou falar sobre esse tema, me sinto um pouco insegura, porque é uma crítica, né, ao secularismo que tem uma perspectiva colonial, né? Então, é uma crítica à percepção do secular como uma produção superior ao que seria religioso, ou funcional, ou útil, e que separaria o que é público e de interesse de todos, do que é privado e de interesse individual, e que acaba sendo uma abordagem bastante cartesiana e limitada, né, da relação entre espaço público e espaço privado, quando a gente pensa em religião, sobretudo quando a gente pensa em sociedades em que a religião ela é fundamental na socialização, né? Então, assim, eu realmente, quando fala de Ocidente, por mais que a gente pense numa Europa mais secularizada, não tem como não falar que a socialização europeia e a construção do entendimento europeia enquanto indivíduo parte de uma base forte católica, né? Não tem como falar também que um país como os Estados Unidos não tem um marcador importante de socialização, que é o protestantismo, né? Então, o Talal Assad e a Saba Mahmoud, embora eu não tenha indicado a leitura deles. O Talal Assad aparece no texto, né, se existe um corpo secular, que eu indiquei para leitura hoje. Eu não indiquei um texto dos dois para leitura, porque é um curso que aqui tem uma duração bastante curta, então, para a gente ler e debater esses textos, eu achei que não ia ser propício, mas eu trouxe essas duas indicações de leitura, sobretudo para quem está pensando aí estudando relações entre religião e política, religião e educação, religião, enfim, religião e espaços, né, coletivos, religião e saúde. Eu acho que, inevitavelmente, quando a gente está pensando o debate religioso, no caso do Brasil, que é essa ocupação dos evangélicos dos espaços públicos e dessa visibilidade, e essa produção de visibilidade dos evangélicos por meio da criação de polêmicas, inevitavelmente a gente vai cair nessa discussão de secular e religioso, né? E que muitas vezes, enquanto política pública, é colocada no binômio religião e laicidade do Estado, Estado laico versus Estado religioso, né? Tudo bem, querida, fica tranquila. Então, o Talal Assad, ele vai falar o quê? Ele começa a trazer ele coloca novas perspectivas críticas nos estudos de religião, muitas vezes também estudos de religião que acreditavam que a religião era subjetiva e fenomenológica, ou seja, a religião era um fenômeno, estava no subjetivo das pessoas, e não encontrava a religião como como se ela fosse uma prática social, né? E que ficava, os estudos religiosos também que ficavam muito centrados no entendimento do indivíduo em relação à religião, né? Que também talvez não enxergasse essa relação de prática, de religião como prática, não de religião apenas como uma relação transcendente entre um indivíduo e sua divindade, mas a religião também como uma maneira de compreender o mundo, uma maneira de prática social, de racionalização constante, né? Tanto é que quando eu falo que as pessoas falam, as pessoas são muito religiosas, não são racionais, eu não concordo com essa perspectiva, porque a religião, sobretudo a religião cristã, todas as religiões de modo geral, mas aqui nós estamos muito centralizados no debate da religião cristã,
ela faz o indivíduo racionalizar o tempo inteiro. O tempo inteiro esse indivíduo está racionalizando. Embora haja uma dimensão da relação desse indivíduo transcendentalmente com uma divindade, mas essa religião, ela molda as práticas. Então, por exemplo, eu tenho que casar virgem, embora eu queira transar, eu vou racionalizar, vou administrar essa minha vontade de transar e não vou. Por quê? Porque a religião faz essa mediação, né, entre o que eu quero fazer, mas entre o que a prática religiosa leva para que eu faça. Isso é racionalizar, né? Então, o religioso ele está racionalizando o tempo inteiro. Então, ele vai começar, o Talal Assad, ele vai começar a pensar, então, religião e secularidade, secularismo, de uma outra perspectiva. Então, os estudos secularistas, geralmente, a postura secularista clássica é a necessidade de uma separação entre religião e o secular, e onde o secular ele é colocado como um espaço que não haja religião, e que nesse espaço onde não haja religião, há um interesse coletivo e útil e producente, né? E a obra do Talal Assad, ela vai criticar, sobretudo, essa pretensão ocidental, né, europeizada, do norte do mundo, que existe uma separação entre o secular e o religioso. Ele vai dizer também que essa visão é uma visão colonialista. Por quê? Então, e sobretudo em relação ao Islã, né, tanto a Sabah Mahmood quanto o Talal Assad, eles vão se dedicar muito ao estudo do Islã, até porque a produção, né, de diferença entre os Estados Unidos e o Oriente Médio nessa disputa pelo petróleo é por meio da religiosidade, dizendo, olha, eles não são seculares, o Estado ali é religioso, não é um Estado laico, então eles precisam ser resgatados de sua religiosidade com uma perspectiva colonial, ou seja, com uma perspectiva de dominação daquele espaço. Ou seja, pobres religiosos, eles não sabem o que eles querem, nós precisamos dominar aquele espaço. Então, o Talal Assad ele vai criticar essa certa pretensão do secular, de uma perspectiva de superior ao religioso, da perspectiva colonial. Isso não quer dizer que Talal Assad ali está defendendo o patriarcado, seja ele do islâmico, cristão, judeu, etc. Não é isso que o Talal Assad está falando. Ele está falando como essa separação, pensada pelo norte do mundo, pensada ali pela Europa, pensada pelos Estados Unidos, que diz que o secular é o que interessa o coletivo, o religioso na espaço público se torna menor, em certo sentido, traz uma perspectiva colonial sobre esses estados, sobretudo sobre os estados islâmicos, né? A Sabah Mahmood também, ela vai falar muito. O que chama a atenção da Sabah Mahmood são todas as narrativas sobre a mulher islâmica, sobretudo na relação do uso da burca, do véu, né? E como coloca essa mulher numa condição de dominação e de submissão constante, como se ela não tivesse nenhum tipo de agência dentro da religião e dentro da sociedade da qual ela estava inserida. Então, ela começa a questionar, né, a perspectiva política e da agência, ou seja, de como essas mulheres muçulmanas elas podem agir. Ela vai falar, de certa medida, tem uma grande polêmica entre o Sabah Mahmood e as feministas, que as feministas acreditam que as islâmicas são submissas e precisam ser salvas do véu, mas enquanto as mulheres feministas estão totalmente submetidas à lógica liberal do capital. Então, né, isso não significa que esses pensadores estão dizendo que não haja relações de dominação nessas comunidades religiosas ou não. O que eles estão criticando é a pretensa posição de quem defende o secularismo como sendo hierarquicamente melhor do que as relações religiosas. Então, essa discussão entre o secular, né, esse secularismo se dá dessa perspectiva da crítica colonialista, né? Então, um pouco
sobre esse certo orientalismo, talvez, né, que o Said vai falar também, de como o Ocidente cria esse Oriente e como uma narrativa importante desse Oriente, desse Ocidente sobre esse Ocidente, é trazer todos os problemas, dizendo que o problema está no como o religioso está mediando o coletivo e o espaço público, enquanto nessas grandes nações democratas, embora o religioso esteja presente, seja permitido, eles não está mediando as relações públicas e coletivas, né, como regras de convivência, enfim, modos de se portar e tudo mais. Então, o Talal Assad fala que há uma pretensão do secular de ser neutro, né? Esse secular, ele é neutro, eu não administro e não invado o espaço íntimo das pessoas, mas, na verdade, esse secular, ele está em relação com esse religioso, e esse secular, eles estão criando práticas regulatórias. Então, o secular está regulando o religioso, né? Então, é como se fosse uma relação de menos de oposição entre secular e religioso e mais de composição, né? Como que o secular e o religioso se compõem. É isso que eles vão dizendo. Vocês estão dizendo aí que os muçulmanos, os islâmicos são religiosos, por isso que nós somos inferiores, por isso que vocês precisam nos dominar, sendo que, na verdade, não existe nenhum lugar no mundo onde o religioso e o secular não façam uma grande composição. Né? Então, ele vai dando ferramentas para a gente fazer uma análise mais complexa da relação entre o espaço público e a religião, e religiosos, e atores religiosos, e narrativas religiosas, que não há uma neutralidade do espaço público, não há uma neutralidade do Estado, né? E que esse Estado, então, esse secularismo não seria neutro, né? Enfim, ficou muito difícil de entender o modo como eu apresentei, gente. O Igor aqui colocou uma proposta, né, do Joanildo, né, dessa relação entre o religioso e o político na perspectiva de pensar o secular nessa perspectiva, né. Então, esses estudos, eles não vão propor que há uma separação religioso e secular. Esses estudos, eles vão propor que há uma relação complexa entre religioso e secular e que eles estão compondo, inclusive nos discursos, inclusive de como as narrativas circulam e como que o secular operacionaliza o religioso e como o religioso operacionaliza o secular, né? Então, a pastora Val pediu a palavra, vou passar para a senhora rapidinho, só vou concluir aqui. Então, um exemplo, né, Simone, traga essa discussão menos abstrata para a concretude. A gente diz que o religioso é um espaço e o secular é outro espaço, certo? A gente consegue ver como a religião operacionaliza, né, o discurso jurídico, por exemplo, que seria da esfera do secular, no Estatuto do Nascituro, por exemplo. Para quem não sabe, o Estatuto do Nascituro é o estatuto que a bancada evangélica, a bancada cristã de modo geral, defende que o embrião tenha status de vida humana. E ali, quando você vai ler o Estatuto do Nascituro, não tem nenhuma escrito lá, Deus quer que o embrião seja preservado. Há todo um juridiquês de como que eles vão defender as suas ideias religiosas. Então, para o Talal Assad, é essa composição entre religião secular. A religião, então, os religiosos estão operacionalizando o discurso gramático, né, a gramática jurídica, para defender narrativas que são, por fundo, religiosas. Então, é como o secular não é neutro e tenta regular as práticas religiosas, mas, ao mesmo tempo, também como os religiosos estão judicializando disputas internas da religião, estão usando a gramática jurídica, como, por exemplo, o Canajure, né, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ou como, por exemplo, o Centro Dom Bosco, judicializou e processou as católicas pelo direito de decidir na justiça civil, tentando impedir que as católicas usassem o nome de católicas, porque elas não defenderiam, né, a ideia
católica. Então, como a religião no Brasil hoje, ela vem convocando o espaço jurídico, ela vem judicializando as suas questões religiosas. Então, para o Talal Assad, achar que a religião está no espaço e que existe um espaço secular alheio à religião não existe. Eles estão compondo, eles estão se relacionando, estão se agenciando o tempo inteiro e produzindo, né? É producente essa relação e essa operacionalização entre o secular e o religioso. Pode falar, pastora Val, bem-vinda, querida. Obrigada. Diante dessa sua fala inicial, em relação a secularismo e secularidade, o Brasil, desde a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1891, ele é um Estado laico. Até 1890, o catolicismo era a religião oficial do Estado brasileiro. Avaliando toda essa sua fala, seria correto nós afirmarmos que, na verdade, o Brasil, muito embora as demais constituições foram reafirmando a laicidade do Estado, né? Inclusive a de 1988, a Constituição Cidadã, nós podemos afirmar que, na verdade, nós não temos um Estado laico no Brasil? Obrigada. Muito bem, pastora. Obrigada pela contribuição. A Heloísa escreveu aqui no chat, né? Outro exemplo, talvez a religião influencie o calendário de dias laborais em cada país, né? Parando para pensar quantos feriados cristãos temos no Brasil, a incidência da religião no mundo do trabalho, né? Supostamente secular. Aí a Maria Vitória colocou aqui, professor, uma dúvida: até que ponto a participação da religião no espaço público não viola a laicidade? Né? Então, é justamente isso. A laicidade, gente, em primeiro lugar, pastora, quando em 1890 tem a promulgação, né, de que o Estado brasileiro não seria mais católico, que todas as religiosidades seriam possíveis de serem professadas, acontece antes da primeira Constituição do Império, que é em 1891. Então, em 1889, a gente tem a promulgação. 1889, nós temos aí a independência Peraí, vamos lá. Voltar, gente, estou cansada. Em 1889, nós temos a proclamação da República, né? Então, em 1890, nós temos esse decreto que vai dizer que o Brasil não é mais católico e que ele então, nesse sentido, seria laico, porque não existe um poder católico sobre as ações, sobre os atos do Estado. Em 1891, a gente tem a primeira Constituição da República. Então, a gente pensa que essa declaração desse Estado laico brasileiro de 1890, ele acontece antes da primeira Constituição da República. Por quê? Porque o que a gente tem em 1822, a Declaração da Independência do Brasil, onde a relação metrópole-colônia é encerrada, vamos dizer assim, e aí nós começamos a passar pelo período imperial da história, onde a família real ainda é responsável pela administração aí do Brasil. Em 89, quando nós temos a proclamação da República, o que acontece? O Brasil não está mais sob a vigência do Império. Não estando mais sob a vigência do Império, a família real não tem mais poder administrativo. E quem é que diz que a família real merece ser quem manda no território? A igreja. Então, quem diz que o rei é o poder da religião. Deus quis que o rei seja rei. Então, é necessário que, com a proclamação da República, a própria Igreja Católica ela
para de ter o poder, muitas vezes, legislativo que ela tinha, por exemplo, de registro de nascimento, registro de óbito, registro de casamento. Muitas pessoas comprovaram relações de herança, provando o casamento da mãe com o pai mediante documentos da igreja. Então, ao limitar o poder da Igreja Católica no Estado brasileiro, você também está limitando o poder imperial. E eu acho que é importante a gente entender isso, que nesse sentido, a religião católica com o rei de Portugal, né, com os reis, de modo geral, os reis europeus, ela tem um poder de autorização. Então, a igreja autoriza que aquela família real tenha o poder sobre aquele território porque Deus quis. Né? Então, limitar o poder da Igreja Católica em 1890, mesmo antes de 1891 ser a primeira Constituição da República, é limitar também o poder do Império. Né? Então, você vê ali nesse contexto religioso e estatal, quando a gente pensa no Império, né, ou quando a gente pensa na colônia, política e religião no Brasil, Estado e religião no Brasil sempre estiveram muito misturados. Eles nunca estiveram separados. Né? Bom, passando então a pensar que nós nunca tivemos um Estado laico no Brasil, é uma pergunta complexa, né? Porque também a Vitória colocou aqui, né? Se essa participação, traduzindo em termos jurídicos, não viola a laicidade, né? A definição de laicidade é que o Estado não será pautado por nenhuma religião e não perseguirá nenhuma religião, né? Só que a laicidade não existe só um modo de existir, né? Eu até trouxe aqui o exemplo francês de laicidade, que tá um pouco mais para frente, né? Que é isso aqui, que não só eu vou regular o modo como você manifesta a sua religião. Então, por exemplo, na França, você não pode ir para a escola usando hijab, ou você não pode ir para a escola usando escapulário. Então, essa é uma modalidade do que a gente vai chamar de Estado laico francês, é onde eu falo, o espaço público é livre de signos religiosos. O Estado laico brasileiro não é esse. No Estado laico brasileiro, o que nós chamamos de liberdade religiosa nós podemos manifestar todos os nossos signos religiosos, só que os meus signos religiosos não podem ser impostos às outras pessoas. E aí, quando a gente fala que se existe ou não existe um Estado laico no Brasil, a minha resposta existe o Estado laico à la Brasil, que é um Estado laico construído sobre o peso de uma história de 500 anos de colonização católica. Então, o que a gente não conhece um espaço público que não seja católico. Então, eu digo que a nossa construção de Estado laico, né, porque Estado laico não é uma coisa fixa, existe ou não existe, o Estado laico é uma construção. Eu diria que a nossa construção social de um Estado laico é uma construção que a ideia seria frear o poder que a Igreja Católica, a influência que a Igreja Católica e que esse cristianismo católico sempre teve no Estado brasileiro. Então, é mais uma possibilidade de permitir que as outras religiosidades tenham um espaço de expressão e menos do que separar a religião do Estado, que é praticamente impossível no Brasil. E para a Vitória, eu diria que a laicidade do Estado no Brasil é essa, né? Você não pode impor a sua religiosidade ao outro. Então, a partir do momento que eu estou escrevendo uma lei que tenha de pano de fundo meu pensamento religioso, o texto jurídico não vai deixar isso nítido. E eu não posso jamais proibir que um legislador legisle o que ele quer ser legislado, porque ele foi eleito para legislar. Isso é democracia. Então, o que é fazer política? Política é o poder do convencimento. É quando nós vencemos por convencer o outro. Então, o que garantiria, então, essa laicidade do Estado é que pessoas de qualquer religiosidade podem se candidatar. A questão é, por um interesse político, econômico,
existe uma camada social brasileira que se beneficia de serem religiosos evangélicos e católicos que estão naquele espaço, porque, em certa medida, esse discurso religioso ele também faz a manutenção do que nós entendemos de distribuição de renda, trabalho e divisão de classes no Brasil. Então, a laicidade do Estado, nesse sentido, não está em propor um projeto. A laicidade do Estado, então, é garantida quando, ou na Câmara Federal, né, no caso, esses projetos são derrubados, não passam, ou entra o quê? Que é o sistema de pesos, né, de pesos e contrapesos, ou, né, que a gente vai falar na ciência política, que são os 3 poderes brasileiros. Então, por exemplo, a gente passa lá, como tem acontecido em muitos casos brasileiros de câmaras de assembleias legislativas e de câmaras legislativas municipais, que é Bíblia agora é livro didático. Aí passa a lei. A Constituição diz que nós somos Estado laico, então o Ministério Público pode impedir que aquela lei e considerar aquela lei inconstitucional. Que é o tempo inteiro a gente vê a briga entre STF e Câmara, e tem o Poder Executivo também. Então, os 3 poderes, observando um ou outro, eles podem frear os ataques à laicidade. Então, vamos pegar um caso aqui. Jamais passaria na Câmara, com o legislativo conservador que nós temos, o casamento igualitário. Mas quem foi que garantiu o casamento igualitário? O STF. Só que a Câmara não conseguiu poder, até porque ela teria que depender também de uma ação do Legislativo para derrubar o que o STF garantiu. Mas aí, o que a gente também vê por outro lado? Que o STF não tem poder de lei. Então, os nossos direitos, para não serem por decisões do Supremo Tribunal Federal, eles precisariam ser leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Mas, em certa medida, então, Vitória, eu acho que quem garantiria, então, essa laicidade do Estado, quando um poder tendesse a tomar decisões religiosas que ferisse a laicidade do Estado, o outro poder teria que ser esse sistema de freios e contrapesos, né? De pesos e contrapesos. Então, por exemplo, não é à toa que a Michelle Bolsonaro orou em línguas quando o André Mendonça foi indicado terrivelmente evangélico, né? Então, eu acho que, não sei se eu respondi vocês, porque não tem uma resposta. O que a gente pode fazer é uma análise das possibilidades de laicidade do Brasil, né? A gente não tem legalmente o Estado laico francês, né? Que esse Estado você está proibido, não, você não pode usar hijab, você não pode usar pano da costa, você não pode usar escapulário. No espaço, a escola é laica, a escola pública é laica, e na escola vocês não podem usar, né? Teve até um problema de usar o burkini, as mulheres islâmicas muçulmanas, né? Ou francesas muçulmanas também, né? Enfim, as mulheres muçulmanas, de modo geral, queriam usar o burkini nas praias, mas como as praias eram públicas, espaços públicos, seculares, laicos, então essas mulheres não poderiam manifestar seus signos religiosos. Essa não é a laicidade brasileira, né? A laicidade brasileira é outra. Então, eu acho que no Brasil existe um Estado laico, mas e esse Estado laico está em disputa, porque isso é uma coisa que o Talal Assad, o Sabah Mahmoud, né, o Connolly vão trazer para a gente pensar, a ideia de disputa, a ideia de convivência, a ideia de composição, e não uma ideia de oposição, porque quando eu tenho a oposição, né, a separação, parece que a religião fica na sua caixinha e a política, o Estado vai ficar na sua caixinha. Não, eles estão em disputa. Os religiosos querem tomar o Estado, e aí, por outro lado, os não religiosos ou pessoas de outras religiões estão disputando o tempo inteiro esse espaço público. Então, é um pouco essa ideia de disputa mesmo. Acho que a gente consegue ver no Habermas, né, essa ideia de arena, que arena é esse espaço onde vai ter essa disputa, né? E os religiosos estão disputando o Estado
ao mesmo tempo que a legislação garante que os religiosos não ultrapassem a ponto de impor a sua religiosidade aos outros. Então, o Estado laico brasileiro ele está mediando, na verdade, o quanto, né, há uma imposição da religião de um grupo para com outro grupo, e é uma tarefa, sim, uma tarefa árdua, porque no Brasil nunca houve uma experiência de separação. 88 para cá é muito pouco. Nós não temos 100 anos, né, de um Estado declarado da Constituição Cidadã. E mesmo em 1891, quando a gente tem essa primeira Constituição, pós a separação, né, da Igreja não ter mais poder de atos públicos, né, a Igreja ela passa a não ter poder de atos públicos, né, a Igreja podia indicar agentes do Estado, a Igreja tinha um poder de atos públicos. Em 37, Vargas também faz 34, os historiadores que me desculpem, em 34, se não me engano, Vargas, ele outorga, né, ele não promulga, ele outorga o Estado brasileiro católico de novo. Isso acontece em 34. Então, eu acho que o Talal Assad, a Sabah Mahmoud, eles conseguem trazer para a gente essa noção de disputa do religioso com o secular ou não religioso, inclusive a disputa sobre o outro, né? O que ela vai dizer que o secularismo colonialista, né? Que usando as palavras do Talal Assad, o secularismo colonialista, ele vai dizer que as mulheres muçulmanas são submissas e alienadas porque usam um véu. Então, é uma disputa de poder. Então, a relação entre o religioso e o secular é uma relação de disputa. Pode falar, pastora. Utilizando o meu lugar de fala como pastora protestante e dialogando com a introdução que você fez, e esse primeiro item, secularismo versus secularidade, e com o tema dessa nossa aula de hoje, que é o ser mulher como centro das disputas religiosas e econômicas, eu gostaria de trazer a seguinte situação. As organizações religiosas protestantes que temos hoje no Brasil, elas foram sustentadas economicamente, principalmente por mulheres, e, dentre essas mulheres, a maioria de mulheres negras, pobres, de periferias. Tanto que a pesquisa da Folha de São Paulo, de 13 de janeiro de 2020, ela comprova que as mulheres são 58% no protestantismo, e dentre esses 58% de mulheres, 59% são de mulheres negras. Mulheres que não ganhavam, não ganham, não ganharão um tostão para lavar, passar, cozinhar, arrumar, limpar templos religiosos, realizarem bazares, realizarem galinhadas, feijoadas, angariar dinheiro para as organizações religiosas protestantes, não ganham, fazem esse trabalho todo de graça, para trazer outras mulheres também para estarem junto com elas, não ganham um tostão também. Ou seja, nós podemos dizer que o que há por trás de deixar as mulheres protestantes nessa condição, principalmente as mulheres negras de periferia,
seria o objetivo de não permitir que as mulheres estivessem ocupando os espaços de poder e tendo os lugares de fala nessas organizações religiosas protestantes? Obrigada. Professora, eu vou falar sobre isso no decorrer da aula, né? Mas adianto que, com certeza, toda a dinâmica de relação de gênero que acontece dentro das religiões é uma dinâmica que acontece no patriarcado que sustenta o Ocidente. Né? Então, a mulher estar nesse lugar de uma servidão não remunerada, e muito pelo contrário, uma servidão onerosa, tanto da perspectiva do tempo, da saúde e financeira, essa servidão ela é essencial para que o sistema econômico, o sistema religioso funcione. Então, esse trabalho não remunerado dessas mulheres, eles são essenciais para que o nosso sistema econômico, que eu acho que hoje o contexto em que essas relações se dão de forma, né, ou seja, como a gente consegue comer por meio da exploração. Então, eu vendo meu de trabalho para conseguir ter dinheiro para comer. Então, o trabalho não remunerado, ele sustenta as relações econômicas, e eu diria que as relações econômicas, políticas e religiosas, porque para os políticos fazerem política também, alguém está cuidando de seus filhos, das suas casas, dos seus términos. Pode ser suas esposas ou pode ser as empregadas domésticas em péssimas condições de trabalho, que não é um trabalho não remunerado, mas é um trabalho pessimamente remunerado, herdeiro da escravização. Né? Então, a gente sempre fala, né, quem derrubou a Dilma, quem levantou essa onda de ódio contra o PT, para mim, foi a PEC das domésticas. Né? A classe média, a média alta, ficou odiosa quando ela teve que começar a remunerar de maneira um pouco mais digna e não totalmente digna essas mulheres que têm esse trabalho considerado menor. Então, o trabalho não remunerado, e aí seja ele de suporte religioso, eclesiástico, de suporte doméstico familiar, né, ele é essencial e por isso precisa ser desvalorizado. Por isso que o trabalho das mulheres dentro da igreja ele é colocado como um trabalho menor em relação ao trabalho do pastor que prega no domingo, né? Ou em relação do músico que toca no grupo de louvor. Esse trabalho menor ele precisa ser considerado menor porque ele é essencial para sustentar, e é por meio da desvalorização e por meio dessa certa compulsoriedade desse trabalho que o sistema se sustenta, porque o que é valorizado é bem remunerado. O que é desvalorizado é mal remunerado, e a gente, quando não quer remunerar alguma coisa, a gente diz que é vocação. Então, a maternidade é uma vocação, a diaconia na igreja é uma vocação, as comunidades de círculo de oração feminino são vocação. Então, a gente coloca na conta da vocação quando a gente não quer remunerar esse trabalho, e quando a gente quer remunerar mal, a gente desvaloriza esse trabalho, né? E o Fábio comentou aqui também, né, sobre o controle de quem vai ser encerrado nos cemitérios, né? Para quem não é de São Paulo, eu não sei se aconteceu isso em outros estados, eu não tenho essa informação aqui, mas aqui a gente tem o Cemitério da Consolação, que é um cemitério central, um dos mais importantes da cidade, e um anexo que você entra pelo lado de fora, que é o Cemitério dos Protestantes, que os protestantes não podiam ser enterrados junto com os católicos, né? O exemplo dos feriados também, né? A igreja fala, tudo bem, Estado, você quer legislar, você não quer que eu esteja presente, né, na vida pública, mas assim, garanta que os meus fiéis estejam aqui nos feriados santos. Então, garanta que os meus fiéis estejam aqui na Sexta Santa, garanta que os meus feriados no Natal possam ir à Missa do Galo, garanta que os meus fiéis, então, ou seja, porque também a igreja precisa manter esse grupo coeso e administrado para não perder o seu poder. E por que o Estado, então, permite que esses feriados cristãos... Claro, gente, aqui é tudo muito simplificado, né? Depois tem o estudioso aí dos feriados cristãos e fala assim, é muito mais complexo. Sim, é muito mais complexo. Mas por que é importante também para o Estado que os feriados cristãos existam e que a igreja ainda tenha essa influência na sociedade, né? Então, vamos pensar. Quando a gente está pensando
trabalho do cuidado social, a igreja dominou. Então, o Estado, de modo voluntário, terceirizou o cuidado da população para a Igreja Católica. Então, Santa Casa, Roda dos Excluídos, tudo que era referente à assistência social no Brasil é visto como caridade. Por que a gente tem esse olhar de caridade? Vamos levar uma cesta básica no Natal, vamos distribuir quentinha para os moradores de rua de sexta-feira. Por que essa ideia da caridade está tão embrenhada, né, na sociedade brasileira? Porque vem da caridade católica, né? Vem da caridade católica, que é... Peraí, gente, só... Deixa eu permitir alguém que quer entrar. Acho que já entrou. Bom, enfim. Essa... Opa. Permitir, foi. Então, quando a gente está pensando que essa caridade, né, que a Igreja Católica fez influenciou a nossa noção de assistência social, é que para o Estado deixar essa responsabilidade na mão das igrejas foi se desonerar da necessidade de garantir direitos, ao passo que a igreja garante a administração dos seus fiéis quando ela é responsável pela assistência social. Então, por isso que o Talal Assad vai trazer essa ideia, né, de que há uma composição, embora haja uma disputa nas narrativas, mas há uma composição, há uma acomodação, né? Então, a igreja cuida das pessoas, o Estado não cuida, mas o Estado... Então, assim, tem no Brasil, sempre a assistência social esteve na mão da Igreja Católica. Então, isso interfere diretamente na nossa noção do que é o bem-estar social, do que é assistência social, né? A Adriana colocou aqui no Peru, por exemplo, a grande maioria da população está na informalidade e as mulheres que fazem trabalho doméstico não têm uma legislação semelhante à brasileira para proteção. Sim, isso mesmo. Aliás, a legislação aliás, o Brasil é pioneiro em muitas legislações importantes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa própria, que é a nosso ECA, né? A gente liderou a discussão de combate ao trabalho infantil, o trabalho das domésticas também, né? A PEC das domésticas também é uma inovação legislativa bastante importante para países que foram colonizados como o nosso, sobretudo países que têm a marca da escravização como principal fonte de trabalho durante como base do nosso entendimento de trabalho. Uma laicidade colaborativa. O que você quer dizer laicidade colaborativa, a relação da religião com o Estado? Não entendi o que você quis dizer, Maria Vitória. Se você puder escrever ou abrir o microfone para falar, tá bom? Eu coloquei laicidade colaborativa, mas no termo que o Thiago Rafael Vieira é um autor, acho que até a senhora conhece, que ele trabalha ele divide, né, a laicidade em três, basicamente o laicismo, que seria a laicidade da França, né, que é essa separação rígida entre o religioso, que seria jogado, né, para o espaço privado, a laicidade simplista, que seria, por exemplo, mais o exemplo dos Estados Unidos, em que é uma separação, mas não uma separação que coloca a religião apenas no espaço privado, mas em que o público e o privado estão mais separados do que no Brasil. E no Brasil seria uma laicidade colaborativa, principalmente a partir da leitura do artigo 19, inciso 1 da Constituição, que fala que permite a colaboração de interesse público entre o Estado e as religiões, com vista realmente ao interesse público. Então, por exemplo, quando o Estado dá algum auxílio, alguma ajuda para alguma instituição religiosa sem fins lucrativos, por exemplo, uma Santa Casa, um hospital, alguma escola confessional, mas que não tenha fins lucrativos. Mas eu não sei se faria sentido com esse histórico da Igreja Católica de trabalhar com a assistência social. Eu acho que existe uma coisa do direito, né, Maria Vitória, que o direito está sempre atrás do que acontece na sociedade, né? Você nunca legisla sobre o que vai acontecer, você legisla sobre o que aconteceu. Eu acho que o Igor pediu a indicação desse texto, eu, de fato, não
não domino essa discussão tão jurídica sobre a laicidade do Estado, mas eu acredito que essa divisão que ele faz da laicidade é uma divisão analítica e não uma divisão propositiva, né? E mesmo assim, se a gente for pensar, nos Estados Unidos hoje já não há uma divisão tão separada entre religião, até porque a gente tem um fundamentalismo religioso ferrenho nos Estados Unidos que derrubou agora, inclusive, a Roe vs. Wade, que era a possibilidade da legalização do aborto, e os estados podiam legislar sobre isso, né? Então, eu acho que, da perspectiva analítica, sim, é possível fazer essa divisão da análise da laicidade. O que, para mim, aqui é importante, né, mais do que, tipo, isso está na base da relação da igreja com o Estado. Não, essa é a relação da igreja com o Estado. Né? E eu acho que isso é mais uma categoria analítica do que uma categoria propositiva, se é que eu entendi o que você quis dizer. Né? Mas, basicamente, há uma colaboração intencional e necessária, porque também o Estado brasileiro ele é colocado não, mas ele é formado, essa sua compreensão do que seria a sociedade, muito sustentado por narrativas da moralidade cristã. Então, essa colaboração da igreja com o Estado, em certa medida, é porque o Estado, ou a economia, ou a política, eles se beneficiam do modo como a sociedade se arranja, sobretudo quando a gente está pensando em trabalho não remunerado da mulher. Né? A narrativa cristã, ela tem importante colaboração na sustentação desse lugar da mulher no trabalho não remunerado. Né? A pastora Val colocou aqui sobre essas situações, problemas, estamos refletindo no que a assistência era Maria Caprichosa na Netflix, que retrata a luta, a resistência e sobrevivência das trabalhadoras domésticas da Colômbia por uma legislação. Muito obrigada, pastora. Bom, eu vou passar, gente, tudo bem a gente passar para o próximo slide? Opa! Então, aqui, né, gente? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então, quando a gente pensa que a relação entre o Estado da época medieval, vamos dizer assim, moderna, você tem os líderes, tanto da religião como do Estado, em uma certa mimese, né? Por quê? Porque esse é o que está se comunicando sobre poder para o povo, né? Então, o que se comunica sobre o que é poder e como se constrói a imagem dessa construção de poder. É uma construção em diálogo, né? Tanto o Papa se parece com um rei, como um rei se parece com o Papa. Né? Por quê? Porque é uma construção da compreensão das relações de poder. Né? Então, o rei está para o Papa no Estado, assim como o Papa está para o rei na religião. Né? Então, essa comunicação, claro que não dá para diminuir de maneira tão simplista, mas o que eu quero dizer é que a sociedade que constrói a imagem de rei também é a sociedade que constrói a imagem do Papa. Né? Não dá para separar. As construções são relacionais, porque eles estão em uma situação de poder em relação a quem? Né? E eu trouxe aqui a figura do rei Charles, porque, por exemplo, a Inglaterra não é um Estado laico. Né? Isso não significa que não haja direitos laicos no sentido de expressar a sua religiosidade, mas a Inglaterra não há um Estado laico. Por quê? O Estado ele é anglicano e o rei ele é a maior autoridade que está acima, inclusive, da autoridade eclesiástica. O rei inglês, né, da perspectiva dessa construção da imagem da religião, ele é a conexão entre Deus e a igreja. Né? O rei, então, ele tem o poder de veto dentro da religião. Ele é o chefe maior da religião anglicana. Então, por que eu estou colocando isso? Se não fosse relacional,
se o secularismo se desenvolvesse em oposição ao religioso, hoje o rei Charles não continuaria se vestindo, não faria sentido ele se vestir como um rei, como um religioso, vamos dizer assim, se eles estão em oposição, né? O que a gente vê, na verdade, não é uma oposição, uma verossimilhança. Por quê? Os súditos do rei e do papa são as mesmas pessoas, né? Quando a gente pensa nessa perspectiva. A Ana colocou aqui um comentário que diz: na história nós tratamos esse paralelo entre figuras cerimônias estatais e religiosas. Trazendo mais para perto aqui em Goiás, a cidade de Goiás foi um espaço de disputa entre esses dois poderes que atuam e se apresentam de forma quase idêntica. Você quer falar mais sobre isso, Ana? Sobre a experiência da cidade de Goiás? Se você quiser falar depois. Ah, legal, você envia então, por favor, querida. Eu quero sim. E, gente, eu fiquei devendo de mandar todas as referências para vocês que estavam no chat e tal. Eu vou organizar isso, tá? Porque quando eu gravo a aula, eu gravo o chat também. Então, todas as referências que vocês mandam, eu vou organizar depois e mandar um e-mail para todo mundo, tá bom? É que eu ainda não tive tempo de ontem para hoje e provavelmente eu vou fazer isso só semana que vem, mas vou fazer. Bom, e isso aqui, alguma semelhança ou apenas coincidência? Né? Eu estou trazendo essas figuras, né? Nem é minha área de atuação, análise de imagem, nem análise semiótica, nada disso, né? Embora eu seja uma antropóloga, eu não sou tão estruturalista e não sou da linguística também, né? Enfim. Mas é interessante pensar que hoje, né, nessa disputa que nós temos, né, de que a igreja evangélica, sobretudo nesse contexto neoliberal, seria uma alternativa para as atuais relações de poder que nós vivemos, se a igreja católica poderia se mostrar como antiquada, talvez, sobretudo em relação a divórcio, direitos sexuais reprodutivos, administração da prole, né, que são ainda posturas da Igreja Católica, o que seria mais arrojado para esse tempo? Então, esse pastor, ele tem que se parecer com o quê? Com qual é o paradigma dessa religiosidade que está disputando esse espaço público agora? Né? É o paradigma do empresário. E hoje, inclusive, né, eu trouxe isso aqui, mas poderia ter trazido um pastor da Igreja Preta, da Igreja da Parede Preta, com o Steve Jobs, por exemplo, com o Zuckerberg. Então, hoje, alguns pastores nem estão usando o traje de empresário, estão utilizando o traje de trabalhador da Google, né? Que são as paletas caques, né? Com roupas lisas, né? A mesma roupa de sempre, a mesma camisa preta com a calça jeans e o tênis, né? Então, a gente tem que pensar, então, que a criação de significados, a criação dessas estruturas que trazem, que são simbólicas para a gente, né? Elas estão acontecendo. Por isso que não dá para separar, falar que há uma oposição entre religião e o espaço secular. Não há, porque os corpos, por isso que eu trouxe essa discussão sobre o corpo secular, que os corpos que estão circulando no espaço dito secular são os corpos que estão circulando no espaço religioso. E essa circulação, né, esses atravessamentos, essa composição desses espaços estão constituindo esses corpos, né? Então, estão constituindo enquanto estão produzindo corpos. Então, a religiosidade, por mais que eu não seja católica, constitui o meu corpo enquanto mulher. A partir do momento que no Brasil é uma dificuldade a legalização do aborto, justamente por causa dessa calcificação do aborto como crime que tem tudo isso que tem constituído, como eu posso dizer, essa narrativa bioética sobre o nascimento. Né, que não é nem porque lá, né, a bancada da vida, embora ela traga seus princípios cristãos, ela vai contratar vai trazer um estudante de
né, de genética, de bioética, para discutir o início da vida. Então, quando está discutindo o início da vida, eles estão discutindo da perspectiva da genética, da biologia, de quanto esse embrião começa a ser uma vida, e da perspectiva filosófica. Então, essa disputa que há sobre o início da vida, que tem por anteparo toda essa construção narrativa religiosa sobre o controle do corpo e essa imposição de parir para o corpo que gesta, né, ele vai constituir o meu corpo e a minha experiência de mulher na sociedade brasileira. Inclusive, quando eu estou lá, né, por exemplo, num almoço de Natal, e o tio do pavê chega, e os namoradinhos? E aí você casou, e os filhos? Né? E aí você tem filho, e daqui a pouco você está falando para o seu filho, eu quero um neto. Né? Então, esse meu lugar de mulher, essa minha constituição de mulher é atravessada pela compulsoriedade do relacionamento heteronormativo e da necessidade de se ter filhos. Né? Então, não sou uma pessoa católica, não sou uma pessoa religiosa, por exemplo, né? No caso eu posso não ser, mas o meu corpo está sendo constituído por essa circulação narrativa, por essa circulação dos corpos, do entendimento do que é ser mulher, tanto no religioso quanto secular. Né? A Duda coloca aqui, estou escutando tudo isso sobre religião e política, me lembrando da precisidade do documentário Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa, disponível na Netflix. Eu tenho uma visão, inclusive eu falei isso para Petra, né? A gente pôde dialogar sobre isso, de que eu achei muito chapado o filme da Petra Costa, né? Eu achei que ele deu uma homogeneizada muito grande e essa homogeneizada não ajuda muito a gente a entender o contexto religioso brasileiro, né? Mas é importante em nível, né, Duda, de levantar o debate. Acho que o documentário ele levanta o debate, mas acho que ele é mais uma percepção individual da Petra sobre a realidade de Brasília e do que ela viu de Brasília. Tipo, eu não vi a Petra indo para Samambaia, nem indo para o Paranoá para gravar, né, os evangélicos ali. Ela gravou aquele lugar dos homens brancos do poder, e isso a gente não pode pensar como sendo o contexto todo das relações de poder da igreja evangélica, né? Sobretudo da igreja evangélica com sua base. Mas levantou um debate bom. Para quem estiver em São Paulo, eu acho que agora em fevereiro ou março, talvez a gente vai fazer o debate do filme aqui na PFLESH, né? A produção da Petra falou que ela não vai vir, porque ela não pode vir, mas a gente vai tentar fazer um debate sobre esse filme, eu acho que esse documentário, mas a partir do que ele pode levantar de debate, enquanto base analítica, eu acho ele um pouco pobre da perspectiva da complexidade do cenário religioso brasileiro. Assim. Bom, a pastora Val colocou aqui que são as organizações religiosas protestantes liberais de Parede Preta que a professora Simoni se referiu. Aquela igreja que parece um shopping, tá? Isso mesmo. Bom, isso aqui a gente já passou. Então, o Charles Hartkins, que é o que está aí, que eu trouxe para a gente começar a pensar um pouco a produção desse corpo, né? Existe a produção de um corpo secular, ou seja, de um corpo que não seria constituído pelo religioso, né? Ele entende o secular, então, como um conceito que articula uma constelação de instituições, ideias e orientações afetivas que constituem uma importante dimensão do que chamamos de modernidade e das formas de conhecimento e prática que a definem, sejam elas religiosas ou não religiosas. Então, para ele, nas práticas da modernidade, o secular seria essa visão ocidental sobre o que acontece agora, né, do que seria a modernidade, não moderna, não idade moderna, né, não é essa divisão da histórica, mas do que seria essa compreensão de modernidade, e que compõe esse secular são as práticas religiosas e não religiosas. Então, o religioso, nesse sentido, ele também comporia o que seria esse secular. Né? Não é secular versus religioso. O religioso também está compondo essa nossa compreensão de secular, porque é a nossa compreensão de organização de sociedade que nós estamos hoje. Né? Então, é isso. Né? Enquanto o que nós chamamos de secular
se compõe com o religioso, não se contrapõe, não se contrapõe, não é uma oposição extrema, secular e religioso, eles estão juntos, né? Então, e para o Charles Hartstein, que eu acho que é uma leitura bastante interessante, é isso, né? As práticas religiosas e não religiosas, elas têm espaço no secular, na produção do secular. Sobretudo no Brasil, a gente pensa, a gente ainda abre os nossos trabalhos sobre as bênçãos de Deus, né? Quando a gente vai abrir uma sessão legislativa qualquer, né, a gente abre essa sessão solene sobre o poder de Deus. Aí, quando é um deputado progressista fala assim sobre o poder de Deus, os orixás e todos os encantados, mas isso ainda faz parte do nosso cerimonial, né, político, público, né? Então, a gente tem que pensar o secular e o religioso, ou essa ideia de secularidade, menos por oposição do religioso e não religioso, e mais por arranjos. Né? São arranjos, e esses arranjos não são arranjos combinados, assim, 50% para mim, 50% para você, cada um no seu cantinho. Esses arranjos, eles acontecem a partir dos encontros, dos choques, né? Então, o professor Wagner Gonçalves da Silva, que é antropólogo aqui da casa, né, da USP, do meu departamento de antropologia, ele sempre fala que todo confronto é encontro. Então, o confronto entre o não religioso e o religioso, ou o que seria laico com o religioso, né? Então, o secular ele vai acomodar o laico o religioso, e esses confrontos eles produzem encontros, e os encontros são produtivos. O modo como a religião agencia o não religioso, ou secular, ou estatal, como o estatal agencia o religioso, essas composições são produtivas. Né? E hoje, por exemplo, quando a gente vê, né, os deputados evangélicos operacionalizando a gramática legislativa de uma maneira, né, muito boa. Você lê ali, você não fala que foi um pastor que escreveu aquele projeto de lei. E foi. Bom, a Duda falou aqui que, para conhecer ainda mais um pouco, gostaria de conhecer um pouco mais a perspectiva sobre o documentário. Se puder compartilhar esse evento que vai ter sobre o documentário, eu adoraria conhecer outras visões. Eu não escrevi nada sobre esse documentário ainda, eu não tive tempo, assim, né? Mas eu acho que tem muita gente produzindo coisa boa. Eu posso até compartilhar um texto da Tabata Tesser, que ela vai falar em como o documentário romantiza a teologia da libertação e esquece do estrago que a Igreja Católica fez no Estado brasileiro, né? Então, ela faz esse recorte de 2016 para 2026, de uma década da presença dos evangélicos ali na Câmara, mas esquece que aquilo só foi possível porque nós somos colonizados pela Igreja Católica, né? E ela apresenta a Igreja Católica, por meio da teologia da libertação, quase como uma salvadora do Brasil, né? Como se fosse a salvadora do Brasil. E então tem críticas assim de análise científica mesmo sobre o documentário, né? Mas é um documentário, né? Então, talvez não, né? Não é um documentário. Acho que seria mais honesto dizer que é um filme da percepção da Petra Costa sobre o que ela pôde experienciar em Brasília a partir da visão dela privilegiada de quem quem pode se sentar com a Dilma e com o Lula, né, que pode estar ali no avião com Silas Malafaia filmando ele, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? A Isadora diz que a própria Constituição traz no preâmbulo sobre a proteção de Deus, né? Muito bom, isso aí. E, pastora, orientações afetivas é isso mesmo, é de quem a gente gosta e de quem a gente não gosta. Então, o secular acomoda nossas orientações afetivas. O espaço secular brasileiro orienta a nossa população a achar que o médico branco é mais confiável do que um médico negro, né? Então, essa produção de afetos no sentido dessas produções de relações, né? Não do afeto amoroso só, do afeto amoroso também, mas, por exemplo, o modo como quando olho um negro de terno e gravata, eu acho que ele é segurança, e quando eu vejo um homem branco de terno e gravata, eu acho que ele é um empresário. Isso também é uma orientação afetiva que é aí por ele, né? Faz parte dessa constelação que vai compor o secular na perspectiva do autor, que é uma composição que eu tendo
a concordar também. Gente, alguma dúvida? Eu acho que essa aula é mais pesada de teoria, eu tentei deixá-la mais leve, mas eu acho que é importante a gente entender, então, que não quando falo assim, precisamos separar a religião do Estado. É muito complexo isso é uma tarefa que a gente se coloca, mas que ela é impossível. Eu acho que, enquanto analistas, enquanto cientistas, numa sociedade capitalista, patriarcal, ocidental que nós vivemos, neste modelo de sociedade, essa divisão não é possível. Até porque na própria democracia burguesa, no momento que você precisa retirar direitos da população, é por meio das narrativas religiosas que você consegue sustentar a retirada de direitos. Né? Então, quando a gente está dentro do capitalismo, então interessa ao capitalismo que o secular acomode tudo isso. Então, eu acho que, na verdade, a gente mais administra essa relação entre o religioso e o não religioso, impondo limites para que as pessoas possam professar a sua fé. E mesmo assim, né, a pastora Val, que é de Brasília, não sei se tem mais alguém de Brasília aí, né, quem está em Goiás talvez também conheça, enfim, todo mundo que talvez tenha ido lá, a Praça dos Orixás, lá em Brasília, que sempre é queimada, né? Então, a laicidade tecnicamente existiria para proteger a diversidade religiosa e para evitar que uma religião fosse imposta, né? E interessou ao Brasil que houvesse essa separação entre Estado e religião, porque tirar a religião enquanto detentora de atos públicos era também limitar o poder imperial de Portugal. Né? Eu acho que é importante a gente ter noção, né, do contexto que acontece a primeira declaração do Brasil como um Estado laico não religioso, né, que ele deixa de ser um Estado católico. Gente, eu quero passar para vocês esse vídeo, que a gente agora vai começar a entrar na discussão da mulher como importante aí, por que o corpo da mulher e por que culturalmente o lugar da mulher, o papel da mulher é disputado. Tá? Eu vou passar um videozinho, ele é bem curto, acho que ele tem uns 3 minutos, e aí a gente vai começar a entrar na discussão do trabalho não remunerado, que inclusive a pastora Val já adiantou aqui pra gente. Me falem... Você sabia que a maior parte do trabalho de cuidado é realizado por mulheres? Todos os dias, em todo o mundo, mais de 16 bilhões de horas de trabalho de cuidado são realizadas sem remuneração. Isso equivale a 2 bilhões de pessoas em um trabalho invisível, 8 horas por dia, sem ganhar nada por isso. No Brasil, as mulheres gastam, em média, o dobro do tempo que os homens com atividades de cuidado e afazeres domésticos, mesmo as que possuem um trabalho formal ou informal. Estimativas mostram que se o trabalho de cuidado invisível fosse reconhecido e remunerado, corresponderia a 11% do PIB, o que equivaleu a mais de 630 bilhões de reais só em 2015. A nível global, corresponderia a 9% ou 11 trilhões de dólares, baseado em dados de 2011. Também existem os trabalhos de cuidado remunerados. No mundo todo, mais de 380 milhões de pessoas estão inseridas em atividades de cuidado, que representa 11% dos postos de trabalho do mundo. As mulheres são maioria e representam 65% do total. Médicas, enfermeiras, cuidadoras, trabalhadoras domésticas e assistentes sociais, entre outras. No Brasil, posições como o trabalho doméstico e enfermagem, onde mulheres, em grande parte negras, são maioria, costumam ser os postos mais precarizados, com menores salários e menos proteção social. Para isso mudar, é necessário visibilizar as tarefas de cuidado, valorizar quem as realiza, redistribuir a carga sobre as mulheres e remunerar melhor as profissionais. As famílias, o Estado, o setor privado e a comunidade são chave nesse processo. É preciso investir em serviços e políticas públicas que atendam às necessidades de cuidado, como creches, por exemplo.
O setor privado pode estabelecer políticas e práticas que fortaleçam o trabalho decente e a igualdade, como licenças paternidade e parentais e arranjos flexíveis de trabalho. A comunidade pode contribuir para a construção de políticas públicas. Além disso, o Estado e o setor privado devem garantir que todas as trabalhadoras do cuidado tenham acesso a trabalho decente e iguais oportunidades de desenvolvimento. Ser cuidado é um direito de todas e todos, inclusive de quem cuida. Ver o cuidado para reconhecer, redistribuir e recompensar o trabalho de cuidado. Oi, gente. Ah, tá. Gente, tá no comentário fixado, mas eu vou botar de novo aqui a lista de presença, tá bom? Por favor, assinem a lista de presença, tá bom? Então, gente, esse vídeo, ele é um vídeo da ONU Mulheres, é um vídeo didático para fins explicativos. Eu trouxe esse vídeo, não porque eu acho que vocês precisam desse vídeo, mas é muito bom para discutir trabalho no remunerado no ensino médio, com alunos do 8º e do 9º ano, que eu acho que são alunos que já conseguem, né, compreender a questão da... Sim, Júlia, eu vou 9 horas, a gente vai parar para o intervalo, e aí a gente volta 9h15, tá bom? Só vou dar introdução a essa discussão do trabalho não remunerado. Então, eu trouxe esse vídeo aqui, que eu acho que primeiro é um recurso didático para quem está na escola, ou para quem, por exemplo, sei lá, você trabalha na Defensoria Pública e vai discutir trabalho não remunerado, enfim, né? Para um recurso didático importante, para a gente começar a discutir a importância do trabalho remunerado e como ele pode ser contabilizado. Porque imagina, né, no caso, né, na minha casa, nós não temos nenhum tipo de ajuda profissional para o cuidado. Então, se eu tivesse que contratar uma pessoa, seria uma cozinheira, uma faxineira, né, e uma babá. Então, são 3 profissionais que no Brasil hoje tem regulação, né? A cozinheira e a doméstica acabam sendo a mesma regulação, né? Mas a babá, em carteira de trabalho, tem funções específicas, o cuidador de idoso, na carteira de trabalho, tem funções específicas, e a doméstica também tem funções específicas, né? Então, por exemplo, a babá não pode cozinhar para a casa toda, ela vai cozinhar para a criança. A cuidadora de idosos não vai cozinhar para a casa toda, vai cozinhar para o idoso ou para a pessoa de quem ela cuida, né? Então, quando a gente pega esse trabalho, se fosse remunerado a partir das legislações presentes no Brasil, né? Porque existem países que isso varia, né? Tem país que dá 8% do PIB, tem país que dá 5% do PIB. No Brasil, daria cerca de 11% do PIB por conta das legislações que nós temos que protegem essas trabalhadoras do cuidado, né? Então, quando a gente pensa essa remuneração desse trabalho, a gente fala que esses 630 bilhões de reais não sai do bolso dos capitalistas, né? Ou não sai do Estado. Qual que é a grande proposição do marxismo negro feminista para a discussão do Estado socialista, né? Os espaços públicos do cuidado. Então, são as lavanderias públicas, são as creches públicas, são os restaurantes públicos, né? Então, quando você torna isso obrigação do Estado, você não penaliza indivíduos. Então, se eu preciso almoçar, jantar, tal, eu tenho um lugar público para fazer isso. Isso não passa a ser uma responsabilidade individual, né, de cada núcleo familiar, que na construção capitalista cai sobre, né, o papel da mulher. E por que eu trouxe esse vídeo? Porque essas mulheres aqui estão sendo contabilizadas apenas
com o seu trabalho dentro das casas. Quando a gente pensa nas comunidades religiosas, se a gente fosse fazer, eu não encontrei nenhuma pesquisa que contabilizasse o trabalho não remunerado dentro das comunidades religiosas. Assim, se alguém já viu, se alguém vir, me manda essa pesquisa, eu não encontrei. Eu sei que tem gente da economia aqui. Se alguém já encontrou esse trabalho, né? Porque os espaços religiosos, eles acabam sendo espaços coletivos de cuidado, né? Então, quando a gente pensa, a professora e pastora Val, né, colocou aqui, né, que esse tema do trabalho não remunerado está na matriz curricular de Ciências Humanas e Sociais nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, né? Então, por isso que eu disse que esse vídeo é um bom recurso didático para essas séries mesmo. Obrigada. Viu? Isso é a justificativa legislativa para quem quiser levar esse vídeo para a sala de aula. Viu, gente? Obrigada, professora Val. Então, eu não encontrei nenhuma pesquisa, eu já procurei no banco de teses da CAPES e tal, mas eu encontrei um artigo que fala sobre o trabalho não remunerado da esposa do pastor, que eu vou apresentar para vocês. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou sugerir, então, que a gente faça o intervalo agora e que a gente volte mais ou menos 9h05, tá? Para continuar a aula. Mas antes da gente sair para o intervalo, gente, alguém quer colocar alguma proposição, algum comentário, alguma dúvida? Pode colocar agora e a partir do momento que a gente parar, a gente conta 15 minutos para voltar, tá bom? Alguém quer colocar, gente, algum comentário, alguma dúvida? Levanta a mãozinha aí. Eu sei que essa aula hoje foi um pouco mais pesada que a aula de ontem. Acho que a aula de ontem foi um pouco mais leve, né? Porque essa discussão da relação do Estado com a religião, isso foi um caminho que eu escolhi, tá, gente? Não é a única possível análise da relação do Estado com a religião, é o caminho que eu escolhi, que eu acho que faz mais sentido para as minhas pesquisas, tá? Mas alguém quer se manifestar agora, levantar a mãozinha, fazer uma pergunta? Pode falar, pastora Val, por favor. Pastor, acho que o seu microfone está desligado, não estamos te ouvindo. Estava desligado mesmo. Obrigada. O que eu queria colocar é uma experiência pessoal que nós, ativistas políticas sociais do movimento social interreligioso do Distrito Federal e em torno, estamos colocando em prática há cerca de 10 anos. Todo ano, no mês de janeiro, nós promovemos várias ações políticas sociais interreligiosas, em templos religiosos, em organizações da sociedade civil livre e organizadas, em pontos de cultura, ou seja, onde nos convidam, nós vamos. Além de, em período escolar, em unidades escolares públicas e privadas, com a presença de pessoas representantes de espiritualidade agnóstica, ateia, filosófica, dos povos originários, dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, organizações religiosas minoritárias, que, em geral, as pessoas não conhecem e que estão no chão do território. Enfim, sempre defendendo um tema, para que cada representante coloque como a sua organização religiosa trabalha aquele tema. Temas que estão sendo debatidos, em geral, na sociedade. Então, agora, em janeiro, nós tivemos
debatendo a violência contra a mulher e o feminicídio, na abertura do Levante Mulheres Vivas, aqui no Distrito Federal, com uma celebração política, social e interreligiosa. Estivemos no terreiro, Ilê Axé e Oiabagã. Cada um desses representantes falando sobre a juventude e a neurodivergência, enfim. Nós temos observado que nesses 10 anos, esse ano foi o 10º encontro, né, interreligioso. Nesses 10 anos, nós temos conseguido arrefecer as práticas dos pecados e crimes de discriminação racial, preconceito racial e racismo religiosos aqui no Distrito Federal e no entorno também. Muito embora ainda aconteçam, a quantidade tem sido bem menor. Então, queria só compartilhar com todos aqui sobre essa nossa experiência, e eu acredito que a melhor forma de enfrentarmos, né, os pecados e os crimes de discriminação racial, preconceito racial e racismos religiosos é através da interreligiosidade. Eu, até agora, não consigo, como ativista política social do movimento social interreligioso, até agora nós não tivemos nenhuma estratégia mais eficiente do que essa que nós temos utilizado aqui por 10 anos já. Muito obrigada. Muito bom, pastora. Gente, eu vou, então, começar o intervalo agora. A gente volta por volta das 9h10, tá bom? No máximo 9h15, para a gente entrar agora no cerne da discussão, que é o trabalho da mulher na igreja e essa disputa sobre o lugar dessa mulher, tá bom? E aí a gente segue. Se alguém tiver mais algum comentário, a gente pode dar mais uma oportunidade de fala depois do intervalo, tá bom, gente? Até daqui a pouco, a gente já volta.
Você não é tímido, você só não sabe o que dizer primeiro. A sua comunicação não é boa porque você comete esses 3 erros. O primeiro é a desorganização mental. Quando você fala de forma desorganizada, passa uma impressão de improviso ou falta de preparo. E isso faz com que o público não entenda o que você quer dizer. Sem um roteiro mental, é fácil se perder, gaguejar ou simplesmente parar no meio do raciocínio. O segundo erro é a falta de clareza. Falar rápido demais, atropelar as palavras, usar termos confusos ou jargões que o público não entende. Tudo isso prejudica completamente a mensagem. Não importa o quanto você fale. Sem clareza, as pessoas não vão te entender e nem se conectar com o assunto. O terceiro erro é a falta de estrutura. Pulando de um assunto para o outro sem uma lógica clara, você enrola para chegar no ponto e isso está diretamente ligado ao primeiro erro. Mesmo quando você organiza as ideias e tem uma estrutura, se não souber comprar a atenção, as pessoas não acompanham seu raciocínio e se desconectam rapidamente. A boa notícia é que isso não tem nada a ver com talento, e sim com técnica. Com os ajustes certos, a sua comunicação deixa de ser esquecida e passa a ser clara, confiante e forte. Clique no link abaixo e descubra como falar com autoridade, conquistar a atenção e ser lembrado em qualquer conversa, apresentação. Pode entrar, eu ouvi o olhar quando luz está no chão, onde os meus estão. Com a folha eu aprendi como se deve cair agora com as mãos estendidas. Você quer